Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Esta aula decorre de um projeto Pauta Criminal com Thiago Ferreira. E hoje nós vamos trabalhar um tema dentro do direito penal, as chamadas infrações penais. Antes de entrar na temática propriamente dita, eu vou apresentar as seguintes observações, as seguintes instruções para que a gente possa dar início à nossa aula online 100% gratuita. Nessa semana, nós temos a programação do Pauta Criminal com o Thiago Ferreira, aulas hoje, segunda-feira, véspera de feriado. Quarta-feira, dia 3, nós teremos aula de intercrimes, que é outra matéria dentro do direito penal. E sexta-feira desta semana, nós encerraremos esta programação inicial com revisão e exercício. Todos que desejarem adquirir um manual, um material de apoio, eu preparei junto com a minha equipe uma apostila digital, e aqueles que tiverem interesse em adquirir este material, pode me mandar um e-mail que eu vou receber e vou responder, inclusive dúvidas. O meu e-mail é thiago.penal@gmail.com. Então aqueles que têm interesse em adquirir o material desta aula de hoje, pode me encaminhar um e-mail no thiagopenal@gmail.com. Então, são essas breves informações para que a gente possa dar início à nossa aula. Lembrete, anote aí na agenda, aula segunda, quarta e sexta, direito penal comigo nessa semana. Semana que vem, nós teremos aulas de direito processual penal, segunda, quarta e sexta-feira. Lembrando que sexta-feira eu reservei a data para a gente trabalhar com revisões e exercícios práticos. Vamos lá. Infração penal. Antes, eu abro essa aula com uma introdução para explicar a todos aqueles que me ouvem, especialmente os candidatos que pretendem futuramente concorrer a uma vaga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, um concurso que está na iminência de ser publicado. Infração penal é um tema bastante recorrente, inclusive nas provas da OAB e concursos públicos em geral. Infração penal, como uma nota introdutória, é uma espécie em que nós temos dois gêneros. Antes de tratar da diferença do crime e contravenção penal, eu vou apresentar aos senhores que a contravenção penal... Perdão, só um minuto, teste. Alguém está me ouvindo aí? Está prestando um retorno. Então vamos lá. Quando eu falo infração penal, o Brasil adotou o sistema dicotômico ou sistema bifásico. O que significa? Significa dizer que quando nós falamos de infração penal, nós temos duas espécies. Por isso que a teoria adotada no Brasil é a teoria bipartite, ou a teoria dicotômica, ou dualista. São expressões técnicas que eu preciso abordar, porque certamente essas expressões serão objeto de análise e avaliação na sua prova. Então, por que o Brasil adotou, sob o ponto de vista da infração penal, a teoria dicotômica? Esta teoria, ela decorre do modelo jurídico alemão. O nosso direito penal, basicamente, ele tem a sua raiz alemã. Dicotômica por quê, Thiago? Porque nós temos duas espécies de infração penal,
Infração penal, então, é o gênero em que eu tenho duas espécies, crime e contravenção. Pois bem, ainda a título de introdução, eu preciso esclarecer que crime é sinônimo de delito. Então, toda vez em que o senhor escutar a expressão delito ou crime, nós estamos diante desta figura jurídica. Então, crime é uma das espécies da infração penal. Infração penal é o gênero em que eu tenho duas espécies, crime e contravenção penal. Pessoal, não se preocupem com as informações no quadro. Todas essas informações estão presentes no material de apoio para aqueles que têm interesse em adquirir. Basta me encaminhar o e-mail que eu vou disponibilizar. Eu preciso que os senhores fiquem atentos com as informações, porque são detalhes que podem passar despercebidos e complicar o entendimento dos senhores. Então vamos lá. O Brasil adotou a teoria dicotômica, dualista ou bipartite. Por quê? Porque nós temos duas espécies, crime e contravenção. Crime, sinônimo, delito. Contravenção penal. Contravenção penal é uma espécie de infração penal em que a doutrina também denomina de crime anão ou delito anão. Por quê? Porque a contravenção penal, diferentemente do crime, é uma infração penal de menor potencialidade ofensiva. Ou seja, a infração penal, ela tem uma baixa lesividade àquele bem jurídico em que o legislador tutelou na norma. Observação. Parte da doutrina também classifica, e aí pode ser um sinônimo na sua prova, em que a contravenção penal é também chamada de crime vagabundo. É isso mesmo. Toda vez que o senhor escutar esta expressão, crime vagabundo, nós estamos diante de uma contravenção penal. Então, contravenção penal, sinônimos, crime vagabundo, é uma expressão nova na nossa doutrina penal contemporânea. Delito anão, em razão do baixo potencial ofensivo, ou também chamado pela doutrina de crime de lilipudiano. Liliputiano é um nome doutrinário também dentro da contravenção penal. Então, essas expressões são fundamentais para os senhores entenderem a diferença agora dos dois institutos, né? Infração penal é o gênero, espécies, crime e contravenção penal. Então, infração penal, gênero, crime é a primeira espécie, chamado de delito ou a contravenção penal. Pois bem, é importante esclarecer que o direito penal internacional, o que nós chamamos de direito penal comparado, em alguns países, como por exemplo, isso a título de introdução, em alguns países, como por exemplo a França, os Estados Unidos, adotam para fins de infração penal a teoria tripartida ou a teoria tricotômica. Por quê? Porque lá na França e nos Estados Unidos, lá tem a diferença de crime, contravenção e delito. São três figuras jurídicas distintas. Então, no direito penal francês, nós temos, por exemplo, as contravenções penais. São as infrações penais de menor potencialidade ofensiva. Nós temos lá no direito francês também, a título de curiosidade, o delito. Lá no direito francês, o delito ele não é um sinônimo do crime como aqui no Brasil. Como eu acabei de falar, aqui no Brasil crime é sinônimo de delito. Lá na França, por exemplo, delito é aquela infração penal de potencialidade ofensiva intermediária. E já o crime, no âmbito internacional, é uma outra figura jurídica reservada para aquelas infrações penais de maior gravidade lesiva. Por isso que alguns países europeus
adotam a teoria tricotômica ou tripartite. O nosso direito penal, oriundo do direito penal alemão, adota a teoria bipartida ou dualista, tá certo? Dualista porque nós temos duas figuras distintas para fins de infração penal. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pessoal, aqueles que têm dúvida, ao final eu reservarei um tempo, um momento para sanar eventuais dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Thiago, qual a diferença então entre crime? Quais são as principais diferenças entre crime e contravenção penal? Eu acabei de aprender com o senhor que infração penal é o gênero. E agora nós temos as duas espécies, a dicotomia jurídica, que vai separar as características do crime e as características da contravenção penal. Vamos lá. A primeira diferença entre crime e contravenção diz respeito à punibilidade. O crime, ele é punível, qualquer crime. O crime, ele é punível com reclusão ou detenção. Então, toda vez que o senhor estiver diante de uma infração penal punível com reclusão ou detenção, nós estamos diante de um crime. Então, todo crime é punível com reclusão ou detenção, podendo inclusive ser cumulada ou não com pena de multa. Então, existe no ordenamento jurídico crimes que são punidos com reclusão e multa, reclusão ou multa, tá certo? Detenção e multa, detenção ou multa. Então, o crime ele é punido com reclusão ou detenção, podendo ter a cumulatividade com a pena de multa, tá certo? Isso decorre do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Repito, esta característica do crime, ela é decorrente da previsão legal do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então, todo crime é punível com reclusão ou detenção, ok? E a contravenção, Thiago, é punível com o quê? A contravenção penal, que é esse delito de menor potencialidade ofensiva, ou chamado de delito anão, ou chamado de delito vagabundo, ele é punível com prisão simples. Veja bem, prisão simples. Esta prisão simples, no ambiente da contravenção penal, ela pode ser isolada, alternada ou até mesmo cumulativa com a pena de multa. A pena de multa no ambiente da contravenção penal também é possível. No entanto, nós não temos na contravenção penal a figura da reclusão ou da detenção, tá certo? Então, qual é a diferença? Bom, quando a gente fala de reclusão, detenção e prisão simples, eu quero esclarecer para o senhor que esta análise, ela se desdobra para um assunto chamado regimes prisionais. Esta matéria chamada regimes prisionais, nós já temos uma aula específica aqui no Pauta Criminal, e esta aula está gravada no canal do YouTube do Escritório Oliveira e Ferreira Advocacia. Então hoje, para fins de infração penal, eu me reservo tão somente esclarecer estas diferenças sem entrar no mérito das características da reclusão, detenção e prisão simples. Isso seria um objeto de uma aula à parte que inclusive já está gravada no nosso canal. A título de curiosidade, para você que ainda não assistiu esta aula de regime prisional, reclusão, detenção e prisão simples decorrem de uma análise de regime prisional. Então vamos lá, rapidamente. Reclusão. A reclusão admite os 3 regimes prisionais: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Já a detenção admite o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto ou aberto, tá certo?
Na prisão simples, não. A prisão simples também admite para início de cumprimento da sanção penal o regime semiaberto e aberto. Então, Tiago, qual é a diferença então da prisão simples, rapidamente, com a detenção? O senhor acabou de explicar que a detenção admite os dois regimes, semiaberto e aberto, e a prisão simples também. Perfeito. A diferença, senhores, está aqui, ó. Na detenção, caso o indivíduo que esteja cumprindo a pena no ambiente da detenção e no decorrer da execução dessa pena, por exemplo, este indivíduo que é condenado pratica uma falta disciplinar, transgride uma condição decorrente deste regime, ele pode então ser regredido para o fechado. Veja bem, a detenção não admite o início do cumprimento da pena no regime fechado. No entanto, se o condenado, no ambiente de detenção, ele descumprir, praticar uma falta na execução, que nós chamamos de incidente da execução, ele pode ser inserido no regime mais gravoso, no caso, seria o regime fechado. Aqui na prisão simples, não. Na contravenção penal, este indivíduo, ainda que venha eventualmente a pessoa condenada por uma contravenção penal, caso no decorrer da execução pratique alguma transgressão disciplinar, uma falta grave, esta pessoa jamais poderá ser regredida para o regime fechado. Esta é a diferença da prisão simples para a detenção. Objeto de uma aula à parte no nosso curso Pauta Criminal, que já está gravado nas nossas plataformas. Então, senhores, fechando essa primeira característica, crime é punível com reclusão ou detenção, podendo ser cumulada ou não com a pena de multa, e a contravenção penal, ela é punível com a prisão simples, podendo ser isolada, cumulada ou até mesmo alternada. Prisão simples ou multa. Isso vai depender da infração penal. Ok? Isso que o senhor precisa para responder a sua pergunta de prova. Né? O Tribunal de Justiça, que é o concurso que está na iminência aqui no Distrito Federal de ser publicado, esta matéria é bastante explorada. É uma matéria simples, porém demanda uma atenção redobrada dos senhores, tá bom? O motivo desta aula foi o grande sucesso do último evento que nós promovemos para o pessoal da OAB, segunda fase penal, e boa parte dos nossos mentorandos conseguiram, com o nosso apoio aqui no Pauta Criminal com Thiago Ferreira, sucesso, e alguns deles conseguiram, felizmente, a sua inscrição no quadro da OAB, tá bom? Então, em razão do sucesso deste projeto Pauta Criminal com Thiago Ferreira, nós estamos agora evoluindo e caminhando para os concursos públicos para aqueles que desejam trabalhar conosco penal e processo penal, que é a nossa especialidade. Vamos lá. Segunda característica do crime e infração penal. Segunda diferença, ou melhor dizendo, o crime é o limite máximo. E aqui eu chamo a atenção para os senhores. O limite máximo da pena de um crime é de 40 anos. Então, a pena máxima no Brasil, né? A pena máxima, o limite de pena no máximo é 40 anos. E aqui, senhores, uma novidade, a nova redação do artigo 75 do Código Penal. Então, o artigo 75 do Código Penal, com a recente alteração do pacote anticrime, alterou o limite máximo da pena para crime de 30 anos para 40. Então, esta aqui é uma informação importantíssima em razão da atualidade. Esta característica, né, do aumento da pena máxima para o crime de 30 anos para 40 anos decorre do pacote anticrime. Lembrando que no Brasil não se admite a prisão, ou melhor, a pena perpétua. Isso, inclusive, tem uma
essa vedação legal tem gênese, tem amparo na Constituição Federal, o artigo 5º. Então é uma garantia do cidadão brasileiro que ninguém poderá cumprir a pena acima de 40 anos, no caso. Contravenção penal tem limite máximo? Tem. O crime tem um limite máximo de pena 40 anos, artigo 75 do Código Penal, e a contravenção penal, seu limite máximo de cumprimento de sanção, 5 anos, tá bom? 5 anos. Então, esta limitação temporal decorre expressamente da Lei de Contravenções Penais, tá bom, pessoal? Existe uma lei de contravenções penais, Lei de Contravenções Penais, que é um decreto de 1941 que regulamenta a contravenção penal. E nesta lei nós temos o limite máximo de cumprimento de uma sanção, melhor dizendo, de uma sanção penal no ambiente das contravenções. 5 anos. Perfeito, senhores? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Próxima característica do que diz respeito ao crime, ou melhor, próxima diferença entre crime e contravenção. Tentativa. Pessoal, os senhores certamente já ouviram falar em tentativa, crime tentado, né? Fulano praticou uma tentativa de homicídio, Beltrano praticou uma tentativa de roubo. Então, essa expressão tentativa, que é uma expressão jurídica, né, ela se aplica em regra ao crime. Então, o crime, em regra, admite tentativa. Tentativa será um objeto de estudo na nossa próxima aula, depois de amanhã, tá bom? Depois de amanhã nós teremos uma aula iter criminis, que é o caminho do crime, as etapas do crime, o percurso do crime, e neste percurso do crime nós temos a figura da tentativa. Aqui, para fins de infração penal, o que interessa para o senhor é entender que o crime, em regra, admite a tentativa, tá certo? Tiago, por que o senhor enfatizou em regra? Porque existem exceções. Tá? Nem todo crime admite tentativa. Por exemplo, um crime culposo. Crime culposo não admite tentativa. Tá? Então, em regra, é possível sim o crime ser tentado. Ou seja, a tentativa, já adiantando um pedaço da aula de quarta-feira, é aquela situação em que o agente que praticou o crime, ele só não alcançou o resultado, a consumação do crime não foi possível em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Então isso é uma tentativa, ele não chegou a consumar o crime, a consumação não aconteceu. No entanto, existiu uma falha nesse percurso do crime, né, nesse iter crime, nesse caminho do crime, existiu alguma falha que, por circunstâncias externas à lei à vontade do agente, ele não chegou à consumação. Isso é tentativa. Artigo 14 do Código Penal define com clareza o que é uma tentativa. Para fins de infração penal, em regra, admite-se tentativa. E a contravenção penal, Tiago, admite tentativa? Cuidado, vamos lá. Cuidado, olha só. Na contravenção penal, é possível sim tentativa. Então, é possível uma contravenção penal tentada? Sim, é possível tentativa na contravenção penal. Esta tentativa, ela é factível, ela é possível. No entanto, o que o senhor precisa tomar cuidado é que a punição não é possível, não se admite punição por tentativa no ambiente da contravenção penal. Então, esta informação, ela é de suma importância, porque o seu examinador, ele vai te perguntar o seguinte: não é admissível, não é possível tentativa na contravenção penal. Esta afirmação está certa ou está errada? Ela está errada. Ela está errada.
A contravenção penal admite sim a tentativa. O que não é admitido no ambiente da contravenção penal é a punição por questões de política criminal. O legislador assim entendeu que não se pune a tentativa. Então a tentativa ela pode acontecer na contravenção, mas a legislação não alcança o fenômeno punitivo para o contraventor. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Esta questão aqui, esta característica é recorrente nas provas de concurso público. E é uma pegadinha que aparece em todas as provas quando é explorado esse tema. Na contravenção penal não se admite a tentativa. Falso, errado, admite tentativa. É possível a tentativa. O que não é possível é a punição dessa tentativa. Tá certo? Então, tomem cuidado com essa característica. Tá certo? Próxima característica ou diferença entre os dois institutos. Extraterritorialidade. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Vamos lá. No crime, presta atenção. No crime, admite a extraterritorialidade. O que significa dizer? O nome é extenso, mas o entendimento ele é tranquilo. Como o nome já sugere, extraterritorialidade é aquela possibilidade jurídica em que a lei penal brasileira poderá ser aplicada no exterior. Vou repetir. Extraterritorialidade significa dizer que é possível sim, em determinadas situações, conforme previsão no artigo 7º do Código Penal. Então, se o senhor abrir o Código Penal no artigo 7º, lá o senhor vai se deparar com diversas regras no tocante à extraterritorialidade. Então, o que significa para fins de infração penal? O crime admite a extraterritorialidade, ou seja, um crime praticado no exterior, um crime praticado no estrangeiro, é possível aplicar a lei penal brasileira no exterior. Isto é o fenômeno da extraterritorialidade. É alcançar o regramento jurídico penal repressor a determinadas situações que acontecem fora do território brasileiro. Perfeito? Então é a característica do crime. E nas contravenções penais? Esta característica é presente? Não. Não se admite a extraterritorialidade no estrangeiro. Como assim, Thiago? Então, se uma pessoa pratica uma contravenção penal, por exemplo, perturbação ao sossego lá na Inglaterra, ela pratica qualquer figura prevista na contravenção penal, se ela praticar uma contravenção penal fora do Brasil, vai aplicar a lei penal brasileira? Não. Por quê? Porque a legislação penal para fins de contravenção penal não alcança aos fenômenos criminais fora do Brasil. Então é simples, não admite a extraterritorialidade. Na contravenção penal, não. No crime, sim. Perfeito? Próxima característica, a questão da competência. Pessoal, muito cuidado com relação a essa questão da competência. Vamos lá, vamos entender. O crime, ele pode ser processado e julgado em algumas esferas do poder judiciário, tá? Então o crime, a depender da natureza do crime, este crime ele será julgado em alguma competência judicial, né? Então vamos lá para a gente entender de forma bem tranquila. Nós temos hoje, de forma organizada no nosso ordenamento jurídico, a Justiça Comum Federal, a Justiça Comum Estadual, a Justiça Comum Eleitoral, a Justiça Comum Eleitoral não, perdão, não é comum. Então vamos lá. Justiça Comum Federal,
Justiça Comum Estadual, nós temos a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, e nós temos a Justiça Militar, também uma justiça especializada. E nós temos a Justiça do Trabalho. Então vamos lá. Para fins de infração penal, especificamente com relação ao crime, o crime ele pode ser julgado na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar. Ponto. Pessoal, vamos lá. Justiça Eleitoral, Justiça Militar, sim, nós temos crimes eleitorais. Nós temos vários crimes eleitorais que estão previstos no Código Eleitoral. Então, os crimes eleitorais são processados e julgados numa justiça própria, Justiça Eleitoral. Se for um crime, por exemplo, um crime militar, esse crime militar está previsto numa legislação própria. Essa legislação se chama Código Penal Militar. Então, os crimes militares são processados e julgados na Justiça Militar. Perfeito? Se for um crime de competência federal, por exemplo, em que este crime se enquadra em alguma hipótese da competência constitucional da Justiça Federal, né? Aí esse crime vai ser levado para a Justiça Federal e assim por diante. Então, resumindo, os crimes no tocante à competência judicial são processados e julgados na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Se for um crime eleitoral, Justiça Eleitoral. Se for um crime militar, Justiça Militar. Perfeito? Maravilha. Perfeito. É isso que você precisa saber para fins de infração penal competência. Agora, nós temos que tomar cuidado o seguinte. Eu acabei de dizer que existe uma Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar crime? A resposta é não. Então, anote no seu material. A Justiça do Trabalho não tem jurisdição penal. A Justiça do Trabalho não trabalha com crime, né? Então, a Justiça do Trabalho não tem jurisdição penal. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crime algum. Tranquilo? E aqui eu faço esta observação. Tá? Ficou apertado aqui, mas no material do senhor está de forma mais organizada. Então, a Justiça do Trabalho não julga crime. Justiça do Trabalho não. Agora, uma questão de prova capciosa. Preste atenção. Olha só. Vamos supor em que nós estamos diante de uma situação trabalhista, né? Reclamante, reclamado em um processo, em uma audiência trabalhista. E aí, no decorrer desta audiência trabalhista, a testemunha mente no seu depoimento. E aí o juiz trabalhista faz a seguinte observação. Olha, o senhor está mentindo, eu vou te advertir que eu não admito mentira aqui na nossa audiência do trabalho. Se o senhor continuar mentindo, eu vou dar voz de prisão ao senhor por crime de falso testemunha. E aí a testemunha, né, do reclamante lá, mentindo descaradamente no decorrer dessa audiência, o juiz de novo, olha, se o senhor mentir mais uma vez, eu vou dar voz de prisão para o senhor e o senhor vai ser daqui preso em flagrante por falso testemunho, tá ok? E aí a audiência segue, lá na Justiça do Trabalho. E aí a testemunha mente novamente, opa, crime de falso testemunho. Então vamos lá. Aconteceu um crime de falso testemunho na audiência trabalhista. Este crime será julgado aonde? Qual a competência judicial para processar esse crime de falso testemunho que aconteceu na audiência trabalhista? É da Justiça do Trabalho? Não, não é da Justiça do Trabalho. Este crime de falso testemunho, e aqui eu coloquei como uma exceção, será processado e julgado na Justiça Federal. Então, o crime que acontecer na Justiça do Trabalho, por exemplo, falso testemunho, numa audiência trabalhista, esse crime
será de competência da Justiça da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. Então, este crime será de competência da Justiça Federal. Este é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então, senhores, preste atenção aqui, tá? Competência no ambiente, na figura do crime, né? Então, o crime, ele é processado e julgado ou na Justiça Federal, ou na Justiça Estadual, ou na Justiça Eleitoral, ou na Justiça Militar. Lembrando que Justiça do Trabalho não tem jurisdição, não trabalha com crime. No entanto, se eventualmente um crime acontecer no ambiente da Justiça do Trabalho, este crime será processado e julgado na Justiça Federal. Perfeito? E a competência no que diz respeito à contravenção penal? Competência, em regra, é a Justiça Estadual. Então, uma contravenção penal, em regra, ela é processada e julgada na Justiça Estadual. Pegaram aqui essa informação? Essa informação cai em prova com muita frequência. Esse enunciado cai em prova com muita frequência. Então, se o senhor vai se preparar para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, que já está na iminência de ser publicado, essa questão aqui é clássica. Tá? É clássica. A competência para julgar uma contravenção penal. Em regra, Justiça Estadual. E aí nós temos uma exceção. A exceção será da Justiça Federal se o contraventor, né, se o agente, a pessoa que praticou a contravenção penal, for detentora de foro de prerrogativa, de função. Então vamos entender isso aqui. Vamos lá. A competência, em regra, para julgar contravenção penal é da Justiça Estadual. É a regra. A exceção trata-se do contraventor, aquela pessoa que praticar qualquer contravenção penal, e esta pessoa, ela tem o foro de prerrogativa, chamado foro privilegiado. Então, se esta pessoa tiver um foro privilegiado que demanda uma competência federal, a justiça será federal. Vou dar um exemplo. Um juiz federal praticou uma contravenção penal. É óbvio que esse juiz federal, ele não vai ser julgado por um juiz singular. Então, em razão do foro que este juiz federal possui, este juiz federal, se praticar uma contravenção penal, ele vai ser processado e julgado no seu respectivo Tribunal Regional Federal. Ele vai para o Tribunal Regional Federal, tá certo? Então, percebe que é uma exceção? A regra é que a contravenção penal seja processada e julgada na Justiça Estadual. No entanto, se o contraventor possuir um foro de prerrogativa de função, esta qualidade pessoal do agente atrai a competência federal. Outro exemplo, um senador da República, um deputado federal, um senador ou um deputado que eventualmente praticar uma contravenção penal, este senador ou este deputado será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal, porque lá é a competência constitucional, perfeito? Um governador de estado, se um governador, por exemplo, o governador do Distrito Federal, eventualmente praticou uma contravenção penal, ele vai ser julgado aonde? Na Justiça Estadual? Não, ele vai ser julgado no STJ. Perfeito? Então, a regra da competência no que tange a contravenção penal é na Justiça Estadual. Salvo, com exceção, a questão do foro privilegiado, o foro prerrogativa de função, como assim o senhor desejar denominar, prerrogativa de função. Próxima característica, o crime com relação à ação penal. Veja bem, o crime, qualquer crime, tá pessoal? O crime
ele é processado e julgado por intermédio de uma ação. Tem que ter uma ação. Esta ação nós chamamos de ação penal. Então vamos lá. O crime, ele é processado e julgado através ou por intermédio de uma ação. Então, esta ação ela é penal. E aí no crime, nós temos duas possibilidades de deflagrar, dar o início a um processo criminal. Então nós temos a possibilidade da ação penal pública ou a ação penal privada. Para efeitos de infração penal, o senhor precisa entender que a ação penal, o crime ele é apurado, ele é processado por intermédio de uma ação penal pública ou uma ação penal privada. Qual a característica, Tiago? Bom, em rápida explicação, a ação penal pública, ela tem como titular, né, a ação penal pública tem como legítimo para propor esse tipo de, aspas, processo, né, o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele é o órgão responsável legalmente, né, isso conforme o artigo 129 da Constituição, lá tem a competência constitucional do Ministério Público, e uma das competências do Ministério Público é deflagrar a ação penal pública. O Ministério Público é o titular. Tá bom? E aí nós temos as classificações. Ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada. Isso será um objeto no nosso curso de processo penal mais adiante. Tá certo? Mas para fins de infração penal, a ação penal pode ser pública ou privada. Em se tratando de crimes que são processados e julgados por um advogado, por exemplo, nós chamamos de ação penal privada. Aqui nós temos uma possibilidade, né? Nós como advogados criminalistas, nós temos a possibilidade de ajuizar, de oferecer uma ação penal contra o autor do crime, né? Então aqui nós, no ambiente da ação penal privada, nós temos uma peça chamada queixa-crime. Queixa-crime é a peça, é um documento técnico, tá bom? Queixa-crime é um documento, é uma ação penal que tem como legitimidade o ofendido, né? E aí o ofendido, através do seu advogado, vai oferecer uma ação penal na modalidade privada para processar o crime. Por exemplo, o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria. Estes crimes contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria, são processados pelo próprio ofendido. O titular desta ação penal é o próprio ofendido. Por isso que o nome é ação penal privada. Em regra, não tem um interesse estatal para apurar este crime. Perfeito? Então, para fins de infração penal, a ação pode ser pública ou pode ser privada. Aqui é ou, tá? Ou pública ou privada, a depender da natureza do crime. E a contravenção penal? No que diz respeito à ação penal. Esta ação penal, ela é pública incondicionada. Vou repetir. A contravenção penal, ela só poderá ser processada por intermédio de uma ação penal pública incondicionada. Por que pública? Porque o titular para processar alguém no Brasil por uma contravenção penal é o Ministério Público. E o Ministério Público não tem nenhuma condição para deflagrar esta ação penal, caso ele entenda que tem os elementos necessários para processar o indivíduo contraventor. Por isso que ela é incondicionada. Não se preocupem que no nosso curso de processo penal nós vamos trabalhar de forma minuciosa essas figuras, né? Ação penal pública, condicionada, incondicionada, ação penal privada, né? E as suas classificações. Então o que eu preciso que você entenda neste primeiro encontro, no que diz respeito à infração penal, essas características. Então vamos lá, crime, ação penal é pública ou ação penal é privada, contravenção
ela é processada e julgada mediante ação penal pública incondicionada. Até aqui tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida ao final, vocês me mandam perguntas que eu responderei com o maior prazer, tá bom? E se eventualmente não for possível por questões logísticas aqui de informática, internet ou algo do tipo, podem me encaminhar o e-mail que minha equipe vai receber todo o material, né, e eventualmente com dúvidas nós teremos o prazer de responder. Eu vou responder todas as dúvidas que serão apresentadas, tá bom? Fiquem à vontade. Outra característica no que diz respeito ao crime. O crime admite prisões cautelares. Ó, prisões cautelares. Vamos lá, isso é importante. Vamos lá. O crime admite prisões cautelares. Gente, prisão cautelar também será um objeto, né, é um assunto do processo penal. Então, quem tiver interesse de estudar processo penal comigo no Pauta Criminal, vai aprender detalhadamente as questões envolvendo prisões cautelares. O que eu preciso que vocês entendam para fins de infração é que o crime admite prisão cautelar. São aquelas prisões que acontecem antes de uma sentença, né, no decorrer do processo. No decorrer do processo. Exemplo, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Então, certamente o senhor já ouviu falar, fulano foi preso em flagrante. Opa, se ele foi preso em flagrante, ele foi preso por causa de um crime. Aí nós vamos, e não por uma contravenção penal, que nós vamos ver a diferença aqui já já. Então, a pessoa foi presa preventivamente. Então, se a pessoa foi presa preventivamente, por óbvio, esta prisão cautelar na modalidade preventiva, ela decorre de um crime que foi praticado, né? Ou uma prisão temporária. Então vamos lá. Prisão cautelar é aquela prisão que nós temos três espécies. Prisão em flagrante, né, que hoje parte da doutrina entende que seria uma questão pré-processual, né, ou pré-cautelar, mas para fins de prova, no que diz respeito à infração penal, essa discussão é irrelevante. O que eu preciso que o senhor entenda é, no crime admite prisão cautelar. Quais são as três espécies? Flagrante, preventivo e temporário. Prisão em flagrante são aquelas hipóteses lá do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, né? Lá tem o Código de Processo Penal disciplina com muita clareza as hipóteses de prisão em flagrante. Nós vamos estudar isso no curso de processo penal. E nós temos também aqui a possibilidade no ambiente do crime, a prisão preventiva, né? E a prisão preventiva também está regulamentada, né, de forma detalhada no Código de Processo Penal, artigo 312 e seguintes, né? Então a prisão preventiva tem seus requisitos e suas características. E nós temos a prisão temporária, que é aquela prisão que acontece no decorrer do inquérito policial. Essa prisão temporária está prevista numa lei própria. Então o que eu preciso que o senhor entenda é que o crime admite prisão cautelar. A contravenção penal não admite. Então é impossível, é juridicamente inviável uma prisão cautelar numa contravenção penal. Não é possível. Ninguém é preso em flagrante praticando infração penal. Então aquele vizinho que perturba o senhor todo final de semana com música em alto volume, aquela baderna, né? Aquele churrasco que não tem controle, que perturba a vizinhança, isso é contravenção penal, né? Perturbação, aquele incômodo de civilidade, né? Aquele incômodo, aquele vizinho que constantemente coloca o som nas alturas, sem limites, isso é contravenção penal. Ele pode ser preso em flagrante? Não. Não, porque é uma contravenção penal e não admite a cautelar, não admite prisão em flagrante. O que vai acontecer é esse indivíduo contraventor ser conduzido eventualmente à delegacia e lá na delegacia o contraventor ele vai ser submetido a um procedimento mais simples, o que nós chamamos de termo circunstanciado, ou TC, termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência,
E lá o delegado não vai lavrar um auto de prisão em flagrante. Não existe auto de prisão em flagrante na contravenção penal. Então é um procedimento policial bem mais simples. E lá mesmo o indivíduo ele é liberado e comprometido a comparecer em juízo para responder à contravenção penal, tá bom? Daquele churrasco baderneiro de final de semana. Tá? Então, a contravenção penal não admite o quê? Prisão cautelar. Ninguém pode ser preso em flagrante ou preventivamente ou temporariamente na contravenção penal. Perfeito? No crime, sim. Por último, e não menos importante, a questão do sursi. Vamos lá. O crime admite o sursi. Gente, só uma curiosidade aqui de de pronúncia, tá? Sursis é a escrita, sursis. Sursis é uma expressão jurídica oriunda do direito francês. Então, sursis, a pronúncia é sursis, não sursis, tá bom? Então, sursis significa suspensão, tá? Vamos entender então essa suspensão. O crime admite o sursis, isso pode aparecer na sua prova. Essa expressão vai aparecer na sua prova, tá? O crime admite o sursis previsto no artigo 77 do Código Penal. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá. O crime admite, deixa eu retornar aqui o pensamento. A última providência, quando uma pessoa é processada, julgada e condenada criminalmente, isso a depender do caso concreto, mas a regra é a seguinte: quando a pessoa é condenada criminalmente, o juiz, na sentença condenatória, tem a missão de verificar se este indivíduo que ele acabou de condenar, ele tem um direito a um benefício da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena, o que nós chamamos de sursis, previsto no artigo 77 do Código Penal. Então, é a última missão do juiz, lá na sentença, quando ele condenou o indivíduo, já fixou a pena, fixou o regime, aí ele vai verificar se esta medida que beneficia o réu é cabível ou não. Então, a legislação penal, o artigo 77, traz algumas possibilidades de suspender a pena, condicionada a algumas obrigações. Isso é sursis da suspensão condicional do processo, da pena, tá bom? Então, o crime admite, o que você precisa saber com relação à infração penal? O crime admite o sursis ou a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. E esta suspensão da pena, a depender da natureza do sursis, né, porque nós temos a suspensão condicional da pena simples, nós temos a suspensão condicional da pena especial, nós temos a suspensão condicional da pena por idade, e nós temos a suspensão condicional da pena por motivos humanitários. Então, a depender da classificação, a depender da modalidade dessa suspensão da pena, que é o sursis, este período de suspensão, que nós chamamos de período de prova, é variável. Pode ser de 2 a 4 anos ou de 4 anos a 6 anos. Isso vai depender do caso concreto. Para fins de prova, se o seu examinador te perguntar, eu vou ver aqui quem está online conosco aqui. Ó. Nós temos aqui a Vivian Vicalmon, sempre presente nas nossas aulas. Né? Vicalmon, seja bem-vindo. Nós temos a Karina Gomes, Cauê César, dentre outros. Então vamos lá, ô Vicalmon, vou pegar aqui a Vicalmon, que sempre está presente nas nossas aulas aqui. Né? E sempre acompanha aqui as nossas transmissões. Vicalmon, um forte abraço aqui do Dr. Tiago. Vicalmon, eu vou falar Vicalmon porque está escrito Vicalmon, né? Vicalmon, é isso mesmo. Então vamos lá, Vicalmon,
Se o seu examinador, lá no dia da prova, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você é uma candidata ao concurso do TJDFT, que está pronto para sair em breve. Você está lá concorrendo àquela disputadíssima vaga, né? O serviço público dos seus sonhos, né? Trabalhar no Tribunal de Justiça, seja como técnico ou como analista. E aí cai na prova o seguinte, o crime admite o sursi? Verdadeiro, certo? Sursi previsto do 77, tá bom? O crime admite a suspensão condicional da pena? Verdadeiro. E aí vai depender da natureza da suspensão, o tempo aqui da suspensão. Mas para fins de prova, admite-se. E a contravenção penal? A contravenção penal também admite, tá bom? A contravenção penal admite a suspensão condicional da pena, o sursi do artigo 77. No entanto, senhores, para a gente encerrar nossa aula, esta possibilidade da suspensão da pena na contravenção penal, ela só é possível num período de 1 a 3 anos. Então, de 1 a 3 anos, tá certo? Então, dependendo do caso concreto, a suspensão condicional da pena na contravenção penal, ela é juridicamente viável, de 1 a 3 anos. Perfeito? Pessoal, eu vou dar por encerrado aqui a nossa aula de hoje, o nosso encontro. Repito, aqueles que têm interesse em adquirir o material, aquele que tem interesse em adquirir o material, pode me encaminhar um e-mail, tá certo? O meu e-mail é Thiago, com TH, Penal, tudo junto, thiagopenal@gmail.com. Aqueles que desejarem receber um material de apoio, né, que é um manual que eu preparei com todo carinho para aqueles que desejam estudar comigo, será disponibilizado, tá certo? É um projeto inovador, pauta criminal com o Thiago Ferreira. Hoje nós estudamos direito penal, né, infração penal, e na quarta-feira nós teremos um novo encontro, que nós abordaremos um outro assunto de extrema importância para aqueles candidatos que desejarem a concorrer a um cargo público, né, um concurso, a submeter a exame da OAB, e aqueles mesmo que já advogam na prática forense, atualizar os conhecimentos. Então, a nossa aula de quarta-feira será a respeito, nós trabalharemos iter criminis, que é uma outra matéria, tá bom? E na sexta-feira desta programação, nós encerraremos a semana com exercícios e atividades práticas, tá bom? No final, na semana que vem, nós temos a aula de processo penal comigo e no final nós temos aqui condições muito interessantes para aqueles que desejarem estudar de forma privativa comigo em aderir ao nosso curso, tá bom? Nosso curso completo em penal, processo penal para as mais variáveis carreiras. Eu quero aqui, a pedido da nossa assessoria técnica, agradecer aqui a pessoa de Carlene, né? Carlene, é isso mesmo que eu pronunciei certo? Carlene, né? Alô Paloma, tudo bom Paloma? Seja bem-vindo ao nosso curso, Pauta Criminal com o Dr. Thiago Ferreira. Carlene, fica aqui um grande abraço. Aqueles que estão aqui conosco, acredito eu que estão aqui para adquirir novos conhecimentos, né? Carlene Lore, a minha assessoria aqui acabou de corrigir. Carlene Lore, um forte abraço, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui um espaço rapidamente. Eu ainda tenho tempo, eu preciso saber da minha equipe se eu já tenho tempo, né? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pessoal, pode me encaminhar por e-mail, thiagopenal@gmail.com. Será um prazer responder, tá bom? Este quadro aqui está poluído, mas não se preocupe que o seu material vai ter todas as informações, você vai receber informações atualizadíssimas, tá bom? Tem alguma dúvida? Karine Gomes, cadê o sursis na Maria da Penha?
Cadê Sursis da Maria da... Karina Gomes. Sursis da Maria da Penha? Maria da Penha, a gente trabalha, nós vamos trabalhar pontualmente. Maria da Penha tem uma outra forma de trabalho, tá bom? Maria da Penha tem diversas limitações, nós teremos um curso separadamente, tá bom? O pessoal, Daniele Alves, presente aí também, né? Então, aqui o pessoal tá brincando, sursi, tá, pessoal? Sursi é uma palavra francesa que não tem a pronúncia do S no final. Sursi, que significa suspensão condicional da pena. Né? Esse instituto está previsto no artigo 77 do Código Penal. Tá bom? Eu me despeço aqui. Uma ótima noite para todos, véspera de feriado. Se o senhor chegou até aqui é porque tem interesse em trabalhar num ambiente melhor, alcançar novos projetos profissionais, né? É um esforço diário. Amanhã é feriado, mas o trabalho não para. Quarta-feira eu espero todos vocês aqui na aula de Direito Penal com o Dr. Tiago Ferreira. Um forte abraço e bom descanso. Tchau, tchau.